Boa noite, amigos. Começando mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV, para a gente falar muito sobre a dupla Grenal. Nessa reta final de ano, fazer uma avaliação de tudo que aconteceu em 2023. Um ano diferente para a dupla Grenal, né? Onde começou de uma forma, imaginando que iria por um lado, mas acabou indo por outro, principalmente, claro, do lado do Internacional. O Grêmio não conquistou um grande título, mas conseguiu, através da contratação do Luis Soares, muitos sócios, muitas vendas e quase ganhou, né? O Grêmio fez um ano bastante positivo, conseguiu ser campeão gaúcho, conquistou a Recopa logo de cara, o Soares brilhou já desde o início, o Grêmio quase foi campeão brasileiro já na reta final, pelo menos sonhou com isso, e ainda foi semifinalista da Copa do Brasil. O Internacional começou esperando bastante do seu grupo de jogadores, faltavam algumas poucas peças. Mano Menezes não conseguiu fazer o time render, problemas físicos, troca no departamento. Depois o próprio Mano Menezes também foi demitido, antes ainda profissionais do departamento de futebol. O Inter teve que mudar os rumos, mas ainda assim levou muita expectativa ao seu torcedor, quase conquistando a Libertadores. Eu digo quase, porque embora não tenha chegado à final da competição, jogava com qualidade para ser campeão, quem sabe tenha sido melhor que o Fluminense na semifinal, em 3 dos 4 tempos. Então, foi um Inter que realmente deixou uma boa impressão, terminou bem o Campeonato Brasileiro, com uma boa campanha, o torcedor gostando do trabalho do técnico Eduardo Cudê, depois apostando na continuidade do presidente Alessandro Barcelos, e o Inter, mais uma vez, termina a temporada com uma boa perspectiva para o ano que está chegando, tomara que possa confirmar no ano que vem, dentro das contratações que estão sendo feitas, e aí, tanto do lado do Inter quanto do Grêmio, os dois lados precisando contratar bastante, qualificar o grupo de jogadores para aumentar as chances de título no ano que vem. O Inter não terá a Copa Libertadores para disputar, mas a direção já deixou claro que a prioridade será o Campeonato Brasileiro. 38 finais nas 38 rodadas e o Grêmio terá a Libertadores. Depois de algum tempo sem disputar a competição mais importante da América, certamente o Grêmio vai priorizar a Copa Libertadores, embora o Renato tenha dito já algumas vezes, né, que o grande sonho dele é pela primeira vez conquistar o Brasileirão. Já ganhou Libertadores, Copa do Brasil, ele quer o Brasileirão. Mas a gente sabe, no meio de semana, tem jogo das duas competições, o Renato mesmo justifica que no Campeonato Brasileiro tem mais tempo para recuperar e que na Libertadores, por ser jogo de mata-mata, né, não dá para preservar jogadores, será feita uma dosagem sem dúvida alguma. Tem muita coisa pela frente, mas aqui neste programa, prioritariamente hoje vamos analisar tudo o que aconteceu em 2023. Recebo aqui no estúdio Bruno Oliveira, Paulo Nunes, jornalistas, os dois colegas trabalham na Rádio Guaíba, e por vídeo a Michele Silva, também jornalista, que é minha colega na Rádio Bandeirantes. A gente vai falar sobre tudo isso aqui dentro do programa. Começo dando boa noite já para vocês e começar perguntando sobre o ano do Grêmio, que foi acima do esperado, eu imagino, né? Porque o Grêmio contratou o Soares, mas talvez não imaginasse que jogasse tão bem quanto jogou. O Grêmio terminou em segundo no Campeonato Brasileiro, sonhou com título, Copa do Brasil, foi eliminado para o Flamengo. Foi um bom ano do Grêmio, Bruno. Boa noite. Tudo bem, Bruno? Boa noite para ti, um prazer estar aqui. E, bom, vamos começar então falando do Grêmio, que, como você falou, né, essa contratação do Soares no começo da temporada, ela foi, de certa forma, surpreendente, claro, por ser um nome de tamanha responsabilidade como é o do Soares. Agora, em campo, o Soares, ele correspondeu de uma forma que eu, pelo menos, não esperava. Eu conheço a qualidade do Soares, acompanhei toda a carreira dele, sabia que poderia sobrar no Campeonato Brasileiro, de fato ele sobrou. Agora, ele decidiu jogos para o Grêmio. Ele foi importante em momentos decisivos e ele, à frente do time do Grêmio, que, claro, com o Renato foi bem treinado, poderia ter sido melhor, tá? Mas chegou longe no Campeonato Brasileiro, foi longe na Copa do Brasil. Agora o Soares foi uma peça fundamental nesse time do Grêmio e principalmente nessa questão que eu falei de decidir os jogos, né? A gente viu o Soares fazer um jogo contra o Botafogo mais recentemente, que coloca o Grêmio no páreo da disputa do Brasileirão, que foi impressionante. Ele faz 3 gols no jogo e coloca o Grêmio para disputar o título brasileiro de fato. E também foi assim na Copa do Brasil. Bom, como eu falei, o trabalho do Renato, com alguns ajustes, um pouco ali, principalmente no setor defensivo,
poderia ter ido mais longe, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Agora, o que o Grêmio fez em termos de contratação do Soares para repercussão, para, como você falou também, Bruno, venda de camisa, marketing para o clube, e o que trouxe de investidor para o Grêmio também nessa temporada foi, assim, estratosférico. A contratação do Soares, dificilmente a gente vai ver algo parecido nos próximos anos no Brasil. É algo que vai marcar para sempre, né? Agora, achei interessante, Bruno, que tu fala sobre, de repente, o Grêmio poderia ter ido mais longe. Sabe que eu penso um pouco diferente. Eu acho que o Grêmio foi mais... Eu entendo esse pensamento, porque, de fato, o Yuri Alberto colocou a mão aberta na bola, qualquer um pode ver o pênalti com tranquilidade, e na hora o VAR, por algum motivo, que eu acho que deveria, inclusive, ser investigado, não quis dar. O Grêmio perdeu para o Corinthians em casa no segundo turno, teve alguns vacilos, ok. Mas eu acho que, analisando o Grêmio, eu acho que o Grêmio foi além do que poderia. Eu acho que o Grêmio surpreendeu, assim. Eu acho que poderia, em determinado momento, não ter classificado para a fase de grupos da Libertadores, sabe? Sim. Por exemplo, ganhou do Flamengo sem o Soares, ganha do Atlético Paranaense com reservas, faz aquela virada contra o Botafogo no Rio de Janeiro, sabe? Eu acho que engatou uma sequência de vitórias já nessa reta final. Eu acho que o Grêmio foi além, mas eu entendo esse sentimento e eu acho que ele está em vários torcedores do Grêmio, assim, né? Porque foram 2 pontos de diferença para o líder, né? Exato, e principalmente, aí a gente vai entrar naquele ponto, às vezes, do treinador ou do time do Brasil que coloca a régua lá em cima e a gente não esperava. Sim. Porque o Grêmio, eu acho que fez isso. O Grêmio colocou a régua lá em cima e deu um gostinho, assim. Ó, acho que dá pra gente brigar. Mas aí, no final das contas, esse jogo do Corinthians, os dois, na verdade, do turno e do retorno, foram cruciais, assim, para que o Grêmio, no Campeonato Brasileiro, desse adeus, digamos assim, para a briga pelo título. Foram os dois jogos marcantes. Só que o jogo da Arena é o pior, porque jogou com um a mais boa parte do jogo. Só que aí tem a questão do pênalti que não foi dado no jogo da Neoquímica Arena. Esse aí, se o Grêmio ganha o jogo ali, lá na frente, aqueles 3 pontos que viriam, poderiam dar o título pro Grêmio. 2 pontos a mais. Terminou 2 pontos de diferença do Palmeiras. Claro, e também que eu também acho que na última rodada, o Palmeiras ele não ganha porque ele não precisava ganhar. Sim. O empate ali servia para os dois, né? Servia tanto para o Cruzeiro quanto para o Palmeiras. Isso. Cruzeiro para garantir a vaga na Sul-Americana e o Palmeiras para o título. Mas teve a questão do Botafogo também. Flamengo e Galo perderam na última rodada também porque não tinham mais chance, então chegaram já meio desanimados. Ali eles teriam que tirar uma... Por isso que eu acho que foi lucro o Grêmio ter sido vice, sabe? Ali o Flamengo e o Atlético teriam que tirar uma diferença absurda de saldo de gol para poder conquistar o título e ainda torcer para o Palmeiras perder para o Cruzeiro. Então seria muito difícil. Mas teve a questão do Botafogo também. O Botafogo dispara de uma maneira no primeiro turno que nenhum outro clube imaginou que desse para buscar o título. Só que aí o Botafogo foi... Cara, o que aconteceu com o Botafogo esse ano o Botafogo é diferente disso que você fala, que eu concordo muito, que às vezes um time vai lá em cima, mas não é o padrão dele. Então ele desce, daí ele é cobrado por aquilo que ele fez, mas na verdade ele estava surpreendendo. Só que o Botafogo é diferente. O Botafogo já era campeão brasileiro, conseguiu perder de uma forma inacreditável. O que o Botafogo fez foi algo fora da curva. Paulo Nunes, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Bruno. Boa noite a todos que nos acompanham. Você estava falando do Grêmio, assim, do ano do Grêmio, né? Que foi muito bom. O Grêmio vem de uma Série B, né? Não dá para esquecer. O Grêmio veio de uma Série B para uma Série A, foi vice-campeão brasileiro, perdeu por 2 pontos para o time do Palmeiras nessa reta final. Só que o Grêmio foi... o Soares, não tem nem o que falar, né? A gente viu tudo que foi o Soares para o Grêmio, a importância dele fora de campo, dentro de campo, entregando o resultado, fazendo gols atrás de gols, mesmo quando já se sabia que ele iria sair do Grêmio no final do ano, quebrando o acordo que lá no início do ano tinha sido firmado entre as partes de 2 anos. Ele não se negou de jogar, ele seguiu jogando e decidindo jogos para o Grêmio. Agora, o Grêmio foi refém da sua própria expectativa, né? Porque o Grêmio, em certos momentos, não se imaginava que fosse conseguir chegar na reta final do Campeonato Brasileiro para brigar pelo título. Aí ficou para o torcedor aquilo meio, não ganhou o Brasileiro. Mas foi uma expectativa que se criou ao longo da campanha do Grêmio, né? Mais do que se imaginava do que o Grêmio poderia fazer. E o Grêmio fez. Mas o Soares também escancarou uma questão muito importante no Grêmio, que ainda o técnico Renato Portaluppi fez um trabalho muito bom em 2023, com tudo que o Grêmio tinha
e que o Grêmio vai precisar de muitos reforços para 2024 para manter esse time competitivo e aí sim pronto para brigar por títulos. O Grêmio vai ter a Libertadores pela frente, que talvez a principal competição que o Grêmio vai enfrentar junto com o Campeonato Brasileiro, vai precisar reforçar. Não tem o Soares, que foi o cara que decidiu, em muitos momentos o jogo apertava e o Soares decidia. Vídeo o jogo do Rio de Janeiro, que ele faz 3 gols contra o Botafogo, quando parecia que o Grêmio estava morto dentro de campo, e ele ressurge com o time do Grêmio. Agora vai precisar contratar, o Grêmio vai precisar de reforço para poder fazer um ano de 2024 parecido com o de 2023, ou aí dar o passo a mais, que é chegar no título que o Grêmio não chegou. Porque agora tem uma competição mais importante e mais difícil que a Copa Libertadores. Né? E o Grêmio não tem o seu melhor jogador. Já precisaria de reforços mesmo se o Soares permanecesse. Com a saída dele, então, né? Ainda mais por todo o tamanho do Soares, é uma missão difícil realmente que o Departamento de Futebol do Grêmio tem. E a avaliação, Michele, desse 2023 do Grêmio, né, como a gente estava falando aqui, para muitos faltou alguma coisa, para outros foi além, teve o Soares, enfim, foi um ano bastante movimentado, né? Boa noite. Boa noite, Bruno, colegas. Exatamente, eu concordo muito quando tu diz, Bruno, sobre a questão do quanto que o Renato ele elevou as expectativas do Grêmio com o desempenho neste ano de 2023, né? Ele fez o time jogar muito e ele lidou com vários problemas, né? A gente lembra, a própria novela Soares, até mesmo em determinado período em que ele ficou sem os 3 volantes, né? Ele não tinha nem PP, nem Vidiaçante, nem Carvalho. A própria situação do Vidiaçante sendo convocado para a seleção do Paraguai e jogando a maior parte do tempo, a maior parte dos minutos com a seleção paraguaia e também com a camisa do Grêmio, que gerou um desgaste para ele. E mesmo assim, o Vidiaçante ele também deu conta disso, né? Acho que é uma das grandes notícias do 2023 do Grêmio. E depois a gente pode falar mais sobre outros nomes que também, na minha opinião, deixaram um pouco a desejar, mas que tem uma expectativa para o ano que vem, como o Carbajo e o Cristaldo. E o Renato ele precisou lidar com várias situações, a novela Soares, essa situação da minutagem do Vidiaçante para não lesionar, para conduzir certinho, outros problemas de lesão no elenco, o João Pedro, lateral direito, que terminou a temporada com uma lesão aí mais perto do final, ele também teve uma situação em que ele nunca jogou tanto na carreira. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Perder o Bitelo na metade do ano também. No começo do ano teve toda aquela situação ainda com o Adriel, né, como goleiro do Grêmio. Então, foram várias novelas que o Renato teve que lidar ao longo da temporada e que mostra muito do tamanho que ele tem para o Grêmio, né? Como um cara que conduz o futebol do Grêmio, que é um técnico, que é um gestor de grupo, um cara que consegue pensar o time taticamente. Acho que depois de 2023 não tem mais quem levante dúvidas sobre isso, porque o Grêmio se reinventou taticamente diversas vezes na temporada, mas que também é um cara que consegue chefiar o futebol de um clube, chefiar o futebol do Grêmio, e foi isso que ele fez em vários momentos de 2023, quando ele chamou a palavra para si e conduziu certos episódios que, enfim, não eram de muito gosto do torcedor, né? O torcedor não estava muito contente com a forma como o Grêmio estava conduzindo. Acho que a novela Soares é o episódio mais emblemático nesse sentido, mas que demonstra o controle e a capacidade do Renato de poder conduzir essas frentes simultaneamente. Concordo, eu achei bem importante isso, Paulo. Esse gancho que a Michele traz me permite fazer um outro, né, em cima disso. Eu acho que é o primeiro ano da gestão, foi o primeiro ano da gestão do presidente Alberto Guerra, que é um cara experiente no meio do futebol, já trabalhou no Grêmio em outras oportunidades, é um cara conhecido, é um cara ponderado, né, que exerce bem o cargo que ele está exercendo de presidente. Mas acho que, acima de tudo, para os demais dirigentes do Grêmio, foi um ano de aprendizado. Aprender a lidar, trabalhar num clube grande com a imprensa atuante como tem no Rio Grande do Sul. Eu acho que a diretoria do Grêmio, ou parte dela, melhor dizendo, aprendeu muito com isso. Dois casos, o do goleiro Adriel, lá no início do ano, e na metade do ano do Luiz Soares, são 2 pontos que a gente pode ver, 2 poderes de decisão que quem tomou a frente pela diretoria no Grêmio foi o Renato. A figura do Renato Portaluppi como um gestor para poder acalmar algumas coisas, acalmar a torcida, saber que a imprensa noticia e a imprensa não inventa, e saber que muitas coisas não são quanto parece. Como, por exemplo, o caso do Luiz Soares, que é o principal. O jogador foi contratado, queria um contrato de 2 anos, o Grêmio aceitou. Na metade do ano ele queria romper esse contrato e sair na janela do meio do ano.
e foi dito que não era verdade, que o Soares queria jogar, que isso não estava acontecendo. Só que lá no fim do ano foi se confirmar que era verdade, que o Renato foi quem soube lidar com isso, porque a direção do Grêmio preferiu conflitar, muitas vezes, quem noticiava, Sim, do que resolver a situação pelo melhor caminho, né? E foi uma situação Queriam matar desconfortável. o mensageiro. Matar o mensageiro. Eu não estou aqui dizendo, porque para nós que trabalhamos na comunicação é fácil a gente falar isso. Mas é que muitas vezes a gente tem que ver os dois lados da situação. E muitas vezes as notícias que vêm é porque às vezes saem de dentro do próprio clube. Então foi um ano Confirmadas agora pelo Renato. todas elas foram confirmadas pelo Renato. E o Renato soube lidar muito bem com isso e mais fazer com que isso não entrasse dentro do vestiário do Grêmio, né? Sim, foi muito habilidoso. Blindou muito bem. E acho que a diretoria do Grêmio, e aí eu repito, parte dela viveu um aprendizado também no ano que poxa, foi eleito, contratou o Soares, tudo mil maravilhas. Mas tem momentos que vão ter percalços e tem que saber lidar com isso. E acho que alguns dirigentes do Grêmio aprenderam e viram que, por exemplo, a imprensa é atuante, o clube é grande, tudo que se fala do Grêmio, quando se fala do Inter também, são coisas que tomam proporções maiores por conta do tamanho dos clubes. E por causa do tamanho do Soares também. O tamanho do Soares. Contratar o Janderson não vai dar problema de repercussão, entendeu? É isso que eu quero dizer. O Soares tem os dois lados da moeda, assim como o Douglas Costa teve. Até porque o Soares tem a cobertura dos setoristas do Brasil, os setoristas de Porto Alegre e os setoristas do Uruguai, porque qualquer coisa que o Soares faça é notícia. O Soares ia na praça em Porto Alegre passear com os filhos, era manchete no Ovação no Uruguai. O Soares abriu uma série de canais no YouTube também, né? Também. Eu nunca vi tanto canal no YouTube quanto teve pro Grêmio esse ano, né? Impressionante. Acho que a Michelle queria colocar alguma coisa. Sim, eu concordo muito com o Paulo quando ele fala sobre esse processo de aprendizagem do dirigente, né, dos dirigentes do Grêmio, e acho que tem aí um ponto positivo e um ponto negativo com relação à situação do Soares especificamente. Porque, de certa forma, o Grêmio conduziu, e claro, muito na figura do Renato, até as coisas se resolverem, ficou muito sobre o Renato as perguntas e as respostas, e era tudo a partir dele, né? A direção do Grêmio custou a se posicionar e quando fez muito mal na figura do ex-vice de futebol Paulo Calef. Então, assim, isso ficou muito dentro do Renato, ficou muito para cima do Renato e ele soube conduzir. Depois que a coisa já estava resolvida, aí tem duas situações. O Grêmio conseguiu conduzir de uma forma que o Soares saiu pela porta da frente, que não ficou uma coisa como se ele fosse o vilão ou se o Grêmio fosse o vilão com ele. Eles conseguiram manter uma boa relação, o que pode render frutos no futuro. Enfim, vai que o Grêmio acabe resolvendo fazer algum amistoso, algum jogo festivo, alguma coisa assim. Soares e Grêmio me parece que tem uma relação tranquila, uma relação amigável, né, a partir dessa saída. Agora, a gente não pode deixar de destacar também que ele tinha um vínculo de 2 anos. E esse vínculo foi encurtado. E o que o Grêmio ganhou com isso? Esse é um aspecto que eu acho que às vezes a gente esquece por conta de ter tudo ficado muito bem. Mas, querendo ou não, o vínculo foi encurtado e o Grêmio, de certa forma, não conseguiu nada além de tudo que já conseguiu com o Soares, que é muita coisa, mas eu acho que precisaria aí de uma compensação financeira, alguma coisa assim, porque o vínculo, de fato, era de 2 anos. Só como obter as duas coisas, né? Uma saída amigável e, ao mesmo tempo, esse retorno financeiro, é que era, enfim, a grande questão e que acabou não se conseguindo ter as duas coisas, mas acho que tem o ponto positivo que é essa saída amigável que pode abrir portas no futuro. Eu acho que esse ponto é pouco comentado até, né? E a saída amigável, acho que vai muito da habilidade do presidente Alberto Guerra, né? E do momento que isso foi feito, né? Também. Porque vocês vão lembrar que é as vésperas do jogo contra o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. Sim. E ali parecia que o Soares, não sei se entraria em campo se o Grêmio não resolvesse a situação. De fechar um acordo para que, ok, vai embora no final do ano então, mas pelo menos nos ajuda agora. Porque talvez se o Grêmio tivesse batido o pé, não, tem 2 anos, tu vai ficar aí 2 anos e senão, ou a não ser que alguém pague a tua multa ou um acordo financeiro. E eu acho que esse é o ponto ideal, digamos assim, porque os contratos eles foram feitos para serem cumpridos. Só que ao mesmo tempo, quando se trata do jogador de futebol, e aí não é o Soares, de modo geral,
Quando o jogador não quer ficar, ele não fica, ele dá um jeito de não ficar, né? E aí é a habilidade do presidente Alberto Guerra para poder lidar com isso, né? De não perder o seu jogador no momento mais decisivo da temporada, que era uma semifinal de Copa do Brasil e todo um turno de Campeonato Brasileiro pela frente, ainda com o Grêmio sempre na parte de cima ali da tabela, e de saber que em algum momento ele iria ter que ceder porque o jogador não queria ficar mais. Sim. Então, eu acho que a habilidade que o próprio presidente Alberto Guerra teve para lidar com isso nos bastidores, depois da situação que o Renato, parecia que era o Guerra, resolvia com o Soares internamente a situação para ficar bom para o Grêmio e bom para o Soares, para não ter problema para ninguém. E para, no mínimo, ir até o fim do ano. E, publicamente para a imprensa, o Renato esclarecia as questões para o torcedor também. Então, acho que a habilidade do presidente Alberto Guerra, nesse ponto, também foi muito importante. E o Renato tem muito mérito nessa situação do Soares, principalmente porque, como você falou, Bruno, o jogador, quando ele não quer ficar, a cabeça dele ela não fica no clube. E aí o cara começa a perder rendimento, joga menos. E o Soares, a gente não viu isso acontecer. O Renato teve muita habilidade no vestiário para fazer o Soares entender, cara, fica até o final do ano, a gente precisa de ti. Já deu muito para o clube em termos de projeção, de dinheiro para o clube, mas a gente precisa de ti para colocar o Grêmio de novo numa Libertadores. E a gente viu recentemente o Lugano falando sobre isso, que é muito amigo do Soares, tem uma relação muito próxima, que o Soares viveu um mês de guerra interna, foi o termo que ele usou. Então, de fato, a gente acompanhou de perto essa situação e não foi simples, mas teve muito mérito, sim, o Renato, para contornar essa situação e como um grande gestor de grupo que ele é, como sempre foi na carreira, sempre foi o forte do Renato, ele conseguiu fazer com que um jogador do tamanho do Luis Soares, que sabe que tem poder, digamos assim, claro, ele não é maior que nenhum clube, mas que tem poder para gerar uma repercussão, para daqui a pouco tentar forçar uma saída, a ficar até o final do ano e ajudar o Grêmio a voltar para a Libertadores da América, ir longe numa Copa do Brasil e conseguir tudo que ele trouxe, investimento, quadro social para o Grêmio, projeção, marketing, tudo que o Soares rendeu para o Grêmio e dentro de campo, claro que foi o mais importante. Foi importante em vários sentidos, né? Inclusive no campo, que, como você disse, é o mais importante. Agora, a gente até estava debatendo esses dias, né, Michele, a questão do calendário também. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Porque para a gente aqui, isso é muito claro. A gente sempre debateu, sempre criticou. A gente, que eu digo, brasileiros, imprensa, não sei se a torcida tanto, porque o torcedor quer jogo. Ele quer ver jogo toda hora, todo dia. Só que assim, a qualidade ela começa a diminuir na medida em que os jogadores não têm a mesma força física, né? São muitos jogos. E aí muitas viagens, a gente está na ponta do país, concentração. Então, esse foi o principal aspecto, no meu entendimento, que fez o Soares não permanecer no Grêmio, né? Até algumas pessoas acham, não, ele queria jogar com o Messi. Não, acho que sim, mas não era só isso. E ele mesmo fala sobre isso nas entrevistas. O futebol brasileiro incomodou ele, né? Era jogo em cima de jogo, viagem em cima de viagem, concentração em cima de concentração, o cara não ficava com a família. Então, assim, será que o que mais precisa acontecer? O alerta já foi feito de várias maneiras, pela imprensa, por várias pessoas, por treinadores, por jogadores. Agora vem o Soares, uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro, não do Grêmio, do futebol brasileiro. E talvez a gente possa comparar ele com quem? Com o Ronaldinho, com o Ronaldo. Mas aí estamos falando de brasileiros, que também já conheciam. Só que agora vem um cara de fora, um gigantesco cara de fora. Teve o Seedorf também, né, no Botafogo. E ele não quis ficar. Então, o que falta para a gente mudar o nosso calendário? Ninguém vai querer jogar aqui. A gente fala, o Cavani agora. Vai querer jogar no futebol brasileiro? Com todo o calendário outros, que tem, né? São muitos jogos, né? Aí, assim, tem Copa América. São caras que frequentemente vão estar com as suas seleções porque são expoentes delas. Sim. Aí o calendário não para, o Campeonato Brasileiro vai seguir. O outro então, é absurdo. Os times brasileiros que tiverem jogadores nas seleções sul-americanas, eles vão estar punidos por 9 rodadas porque eles conseguiram contratar aqueles jogadores. Sim. Porque eles vão perder. Vai ser o caso do Inter com o Ener Valencia, o Grêmio deve acontecer com o Felipe Carbajo. Inter, Ener, Rocher, Arangues e aí... Depende de quem for contratar, daqui a pouco de quem ficar. E aí do momento de cada um ali. Aí o Grêmio, o Carbajo, o Villaçante
E aí tem que ver a situação do Cristaldo, né? Porque ele conseguiu a transferência para a nacionalidade paraguaia e ele era para entrar no radar da seleção paraguaia a partir de janeiro. Fora o que pode chegar ainda. Fora quem pode chegar. Então tu imagina, só aí, tu vai perder esses caras por 9 rodadas. É absurdo isso. 9 rodadas define a tua vida dentro do campeonato. E aí a dupla Grenal não vai ter esses caras. No quarto do campeonato tu não tem os teus melhores jogadores. Cara. Como é que tu não vai respeitar a Copa América, o calendário da Copa América? Tinha que reajustar o calendário brasileiro. Detalhe, né? Se a gente fala, o Bruno citou um aspecto importante, né? Que o torcedor quer jogo, né? Quer ver jogo. Vamos lá, se distribuir direito, vai ver jogo o ano inteiro sem que os atletas tenham esse sacrifício, né? Poxa, tu tá colocando um produto para competir com o outro, mesmo que eles não sejam da mesma instituição, da mesma entidade, né? Copa América, Campeonato Brasileiro, enfim, mas eles estão ocorrendo simultaneamente. Se você distribuísse melhor, a leitura era outra. E aí entra para mim um dos principais aspectos do planejamento falho da dupla Grenal ao longo dos anos, que é, você tem um calendário cheio. Qual a primeira coisa que todo dirigente, que todo time, os dois times fazem aqui? Inter e Grêmio. Olham para o começo do ano e dizem, nossa primeira prioridade é o Campeonato Gaúcho. Como é que você espera que você tenha gás e perna para o restante do ano, com várias competições, você não sendo o Palmeiras, não sendo o Flamengo, não sendo o Galo, que são times de maior investimento, você não sendo nenhum desses times que são as exceções do futebol brasileiro, como é que você, com um elenco mais enxuto, com um time um pouco mais reduzido, espera dar conta de todas essas competições ao longo do ano, já começando de cara priorizando o Campeonato Gaúcho? Então, assim, é uma equação que todo ano não faz sentido. E todo ano, todos os dirigentes falam a mesma coisa. Muito em função do que nós, imprensa, também falamos e também repercutimos de colocar uma pressão absolutamente desnecessária no campeonato estadual. Então o erro já começa no começo do ano. E aqui eu vou citar um jogador do Grêmio que, na minha opinião, ele é um grande exemplo disso, que é o PP. O PP jogou muito bem no Campeonato Gaúcho para o Grêmio. Ele foi muito importante para o Grêmio no Gaúchão. No final do ano, o Grêmio já não conseguia mais contar tanto com ele. Será que não tinha uma forma de planejar melhor esse ano para esse jogador e para os outros jogadores do Grêmio também? Assim, eu confesso que todo ano eu bato na mesma tecla, tipo assim, já tô quase cansada de falar as mesmas coisas, é porque a gente fala todo ano do calendário e tem um problema muito grande que os clubes não olham, que é quando eles priorizam estaduais que não valem nada. É impressionante. É que a rivalidade aqui, né? E muitas vezes é o único título do ano, né? Mas talvez seja o único título do ano porque deu... Por isso que a Michele acabou de falar. Que tu prioriza e tu perde força para as outras competições. E a dupla Grenal, principalmente pela nossa rivalidade, às vezes é o seguinte, o Grêmio e o Inter fecham o campeonato e não ganharam o título, beleza. Aí vai olhar a tabela, mas eu fiquei na frente de ti, eu fiquei na frente... Cara, assim, é incrível isso. Daqui a pouco, não é divulga, mas aceita, olha, o Gauchão nós vamos fazer diferente, esse ano nós vamos colocar um time alternativo. Já anuncia nós vamos antes, com um time de base. Cara, e se tomar pancada, aguenta a pancada, cara, porque é o Gauchão. E no caso do Grêmio, quem concorda com a gente é o Renato. O Renato concorda. Ou seja, se o Renato, que é o maior ídolo da história, chegar e dizer pra torcida, gente, o Gauchão não interessa. A gente já ganhou vários seguidos aí, vamos priorizar o que realmente tem que ser priorizado. A torcida compra a ideia. Compra a ideia. O Renato falando. Pro Renato ainda é mais confortável fazer isso, porque a torcida vai comprar a ideia. O Inter agora tá a pressão, que não ganha desde 2016, aí vai entrar certamente pressionado em 2024. Embora também não vai mudar a vida do Inter se ele ser campeão gaúcho ou não, né? Cara, se tu for ver, o Grêmio ficou 15 anos sem ganhar um título de importância, tá? O Grêmio ganha... Ele ganha em 2010, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro. Gaúcho. O Gaúcho, perdão. Isso. O Campeonato Gaúcho, 2010. Sim. Aí 11 dá o Inter, 12 o Inter, 13 o Inter, 14 o Inter, 15 o Inter, 16 o Inter. E aí o Grêmio ganha a Copa do Brasil. Não precisou ganhar nenhum desses estaduais anteriores e ganhou a Copa do Brasil. Aí no ano seguinte, 2017, o Grêmio também não ganha o Gauchão. E ganha a Libertadores. Ou seja, o Inter campeão do mundo em 2006 não ganhou o Gauchão. Agora pega os anos de rebaixamento da dupla. Quem é que foi campeão gaúcho? Os dois que os rebaixados ganharam o Gauchão. Exatamente. Então, cara... Oi, Michele. Tem um aspecto importante que, para mim, esse ano de 2023, ele é simbólico nesse sentido. Que é o seguinte, chegou no final do ano,
não vou usar o exemplo de 2022 porque, enfim, estavam em divisões diferentes, acho que não vale. Mas chegamos no final do ano. Do que a gente mais lembra do trabalho do Renato? Que ele é o vice-campeão brasileiro ou que ele é o campeão gaúcho? Vice-brasileiro, sem dúvida. Então, o gauchão, ele é menos do que um vice, entendeu? Então, se ele é menos do que um vice, que simbologia ele tem? Ele salvou o ano do Grêmio? Não, e eu repito, já falei isso diversas vezes na Rádio Bandeirantes, na Band TV também. Para mim, o Inter ser semifinalista da Libertadores, o Grêmio ser semifinalista da Copa do Brasil, ser vice-campeão brasileiro, é muito maior do que um campeonato gaúcho. Muito maior. Claro, sem dúvida. E sobre o que a gente estava falando antes do Soares não querer ficar por conta do calendário, eu quero só relembrar que ainda antes dele vir para o Grêmio, antes dele voltar para o Nacional, na verdade, vocês vão lembrar que ele estava negociando com o River Plate. O River cai da Libertadores e o Nacional disputaria ainda a Sul-Americana. E ele decide jogar no Nacional para disputar uma competição sul-americana. Claro, depois o Nacional acabou eliminado na época para o Atlético Goianiense, se eu não estou enganado. O show do Luiz Fernando. Exatamente. Glorioso Luiz Fernando. Só que o detalhe é, nem a Libertadores da América segurou o Soares no Brasil. Sim. Ele disputaria a Libertadores, que era o objetivo principal dele desde que ele voltou. Foi mais pesado do que qualquer outro aspecto positivo. Ele ficou por 2 anos para jogar a Libertadores e no fim não conseguiu jogar uma partida de Libertadores no Brasil, na América. Porque para ele foi, assim, impossível continuar. Porque, de fato, o joelho dele dói. Sim. Não adianta. Tem gente que acha que é invenção. Só que, ao mesmo tempo, ele não se dosa, né? Ao mesmo tempo, ele optou por jogar todos os jogos. E isso o Renato falava, né? E aí chega a ser um pouco contraditório também, né? Porque, ao mesmo tempo que ele não aguenta, o Grêmio, querendo ou não, deu essa opção a ele, né? De tentar dosar melhor. Eu tenho certeza que o Grêmio, ele teve essa conversa com ele. E, ao mesmo tempo, ele não se dosou, né? Ele quis jogar todos os jogos. Então, de certa forma, fica uma coisa um pouco contraditória. Eu vou muito mais na linha de que o Soares, ele queria esse caminho do Inter Miami e estar com o Messi, assim. Porque o calendário em si, eu tenho certeza que o Grêmio faria um plano, se fosse necessário, para que ele jogasse só a Libertadores, enfim. Eu acho muito difícil que o Grêmio não tenha pensado nisso. Sim, e aí, essa questão do calendário, para ele, que seria o principal da questão, estaria resolvida, né? Esse é um dos fatores. Eu acho que pesado, mas com certeza, morar em Miami ou morar em Porto Alegre. Eu gosto muito de Porto Alegre, mas... Na coletiva de despedida dele, ele falou do calendário. Se for com a minha realidade de vida, Porto Alegre. Se for com a do Soares, aí é Miami, né? Tem esse detalhe, exatamente. E as famílias são muito próximas, né? Muito. Tem a família dele que também deve querer morar lá, enfim. Tem muita coisa, né? Nesse meandro. Esses são os contras, dá pra gente dizer assim, de contratar um cara do tamanho do Soares. Por isso que eu acho que no fim da história, eu concordo muito com o que disse o Antônio Brum ali na entrevista do Soares de despedida. Que cada um fala um pouquinho antes do Soares começar a falar, que ele diz assim, olha, sorrir pelo que aconteceu e não chorar porque acabou, entendeu? Isso aí... Aconteceu, era inimaginável. Quando falaram em Soares lá pela primeira vez, querem ganhar a eleição, inventaram esse nome. Foi o que muita gente pensou, entendeu? E não, o cara foi contratado, ele jogou no Grêmio. Talvez a gente não saiba ainda a dimensão disso. Assim. E mesmo sendo o Soares, ainda gerava uma certa desconfiança mínima, porque, recentemente na Copa do Mundo, ele não tinha feito as melhores atuações da carreira dele. Sim. E no Nacional, ele também, claro, jogando num futebol que é muito inferior ao futebol brasileiro, ele... Não fez 8 gols em 16 jogos, que já é uma média de... Uma média boa. Um gol a cada 2 jogos, uma média boa. Mas jogou poucos jogos. Mas jogou pouco, exato. Então gerava assim um burburinho, mas será que o Soares vai ser aquele mesmo Soares que a gente viu? O mesmo não, mas pro futebol brasileiro o mesmo impossível, mas sobrou aqui. Ele foi cara, o jogo contra o Fluminense, Paulo, teve uma arrancada que ele deu, eu falei, não, só um pouquinho. Esse cara, ele tem 27 anos, cara. Sim, não tem como, cara. O drible que ele deu no Fábio, isso, no gol, é um absurdo. E tem mais... Ele ganha 2 metros na jogada, colocando a bola na frente, como se... Tem arrancada, ele não é aquele jogador que, com a idade, bota a bola na frente e não chega mais. Não, ele é o cara líder em assistências junto com, acho que foi com o Hulk, no Campeonato Brasileiro. Sim. E é o vice-artilheiro da competição, que perdeu para o parceiro do Hulk, o Paulinho, que joga no Atlético, um time melhor que o dele. É isso que eu ia dizer, sem parceria, né? Sem parceria. A parceria dele no Grêmio ele foi eleito difícil, o melhor jogador da competição.
Foi eleito melhor O cara jogador. fez o companheiro de ataque dele no jogo contra o Botafogo, por exemplo. Foi o jogo mais importante ali. Bessosi e Galdino. Esses foram os parceiros. É que ao mesmo tempo também, né, tem o detalhe, que é aquilo que o Kudê fala muito, que eu acho que o Renato também já falou sobre isso, que é o QI para jogar futebol. Né? É o cara que conhece os atalhos, que entende melhor o corpo dele mesmo, como é que rende, que sabe dosar melhor, né, o quanto que tem ainda de gás para dar durante a partida, enfim. O Soares, ele tem tudo isso, pela experiência, pelo quanto ele é diferente e tudo mais. E eu fico me perguntando muito onde terminaria o Grêmio na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro sem o Soares. E aí acho que também tem um detalhe que acho que foi o Bruno Oliveira que citou, da questão de que tinha dúvida, né? Será que aquele Soares vem para o Brasil ou será que é um Soares já que não tem mais tanto gás? E eu acho que aí entra um pouco de contexto, né? Que é o jogador ele ter o melhor cenário para que ele possa render. E aí a gente pode destacar mais uma vez o mérito do Renato, que soube entender o cenário para potencializar o Soares. Não é difícil, né? É diferente de ter que potencializar um jogador de menor qualidade do que tu ter que potencializar o Soares. O Soares é muito mais fácil. Mas o contexto também ajuda. Acho que o Renato soube utilizar ele muito bem, soube fazer com que ele conseguisse render tudo o que rendeu também. Então, a combinação acho que foi o grande sucesso do Grêmio na temporada. O Boca não conseguiu potencializar o Cavani, né? E olha que o Boca foi finalista da Libertadores, mas o Cavani não foi protagonista em quase nenhum momento. E esse teu exemplo mostra que a Michelle está muito correta no que ela está dizendo. Porque algumas pessoas podem simplificar a tese. Ah, não, é o Soares, fica fácil. Traz não, que não joga, é assim. bota eu lá que eu resolvo o time. O Boca teve o Cavani, que é menos que o Soares, mas não é muito menos não. Os caras jogaram na Europa. São jogadores né, de renome. São jogadores importantes da seleção uruguaia. E aí o Cavani no Boca não conseguiu ser protagonista. Um jogo só, né? O jogo de São Paulo contra o Palmeiras. Não jogava para ele. Eu até estava ontem, não sei se vocês acompanharam, a entrevista que o Casagrande publicou no Twitter com o Renato. No YouTube com o Renato. Não cheguei a ver. É uma entrevista que ele já fez há algum tempo já, né? Mas ele publicou ontem. E aí eu estava assistindo, até não assisti completa ainda, mas a parte que fala sobre o Soares, ele diz assim, o Renato, né? Ele explica, olha, eu já gosto naturalmente de jogar de uma forma ofensiva. E com o Soares eu não podia jogar recuado. O cara, com a idade que tem, eu não posso fazer com que ele fique marcando, correndo atrás dos caras e quando tem a bola sair em velocidade. Não, preciso aproximar, jogar já na linha alta, sabe? Então ele pensou tudo para que as coisas acontecessem para o Soares também. Porque senão é como a Michelle disse, e você também, Paulo. Coloca em qualquer lugar, com qualquer ideia, com qualquer parceria, não vai funcionar. Aí é o exemplo do Boca. O Boca tem o Cavani é quase que meio campista do Boca Juniors. Porque ele não conseguiu jogar dentro da área recebendo bola para definir. Aí teve um jogo... ele é mais definidor que o Soares, né? E teve um jogo que ele fez, que ele foi definidor. Que aí foi onde o Boca conseguiu. Foi um contra-ataque contra o Palmeiras no Allianz Parque, a bola chegou nele, fez o gol e o Boca depois classificou. Mas, de um modo geral, o Boca não... O Cavani não conseguiu entregar no Boca o que se imaginava. Muito também... pela ideia do treinador do Boca Juniors de jogar com o time retrancado, de jogar fechado, de explorar só contra-ataque. E são jogadores que, no contra-ataque, tu não vai conseguir muita coisa. É raro os momentos. É um sprint ou outro, é o momento decisivo. Tem que saber que o Soares vai dar um ou outro pique no jogo, no mano a mano com o zagueiro. Então, tu tem que dosar aquilo ali para aquilo acontecer menos vezes para ele poder ganhar quando acontecer. Ele ter força quando tiver a bola. Agora, quando ele estiver perto do gol, de frente pro gol... E aí é um negócio impressionante, né? Toda vez que o Soares pegava na bola, em qualquer partida, era um lance perigoso. Né? Ele podia estar lá no meio campo, podia estar na lateral, ele podia estar na frente da área. Todo momento resultava num lance perigoso. Ele tentou uns 2 ou 3 chutes do meio de campo, quase fez gol, né? Contra o Flamengo, o jogo de Porto Alegre, eu lembro que aquele dia eu fiz um trabalho para a mídia social da Copa do Brasil. Ele chuta do meio campo, o goleiro do Flamengo adiantado, ele quase encobre o goleiro. Foi na minha frente, assim, por um detalhe. E aí o goleiro do Flamengo, o Matheus Cunha, ele vai, pega uma água, toma, e aí ele respira fundo e larga aquele... Ufa! Ele ia tomar um gol do meio campo do Soares. Não, e a facilidade para bater na bola. Essa jogada contra o Flamengo aí é uma bola que pinga para ele no meio de campo.
Ele olha o goleiro adiantado, vira e já nem bate. pensa, ele tem coragem, qualidade, pensa fora da caixa, né? O que tu tá olhando o lance, assim, o jogo, tu pensa em 3 alternativas, nenhuma é a dele. E a entrevista... É outra coisa, assim, um troço absurdo. A entrevista do Soares pro Duda Garbi, tu faz entender como é o Soares, porque o Soares, ele surge no Nacional e vai muito cedo pra Europa. E aí lá ele joga, primeiro joga no Groningen, mas o time mais expoente que ele jogou para iniciar a carreira foi o Ajax, na Holanda. Sim. E aí lá ele surge, um bom atacante uruguaio despontando na Europa e tem a Copa do Mundo em 2010. Aí marca o Soares pelo lance com Gana. Aí ele vai para o Liverpool. Só que quando ele vai para o Liverpool, ele não vai para o Liverpool que a gente está acostumado a ver o Liverpool hoje do Klopp, organizadinho, com dinheiro, jogando para frente. Ele vai para um Liverpool retrancado, um Liverpool que brigava no meio de tabela do campeonato inglês. E uma temporada, ele diz pro Duda Garbi que ele aprendeu que era o seguinte no Liverpool. Todo mundo marcando, e aí o Lucas Leiva estava nos bastidores da entrevista, eles são amigos, né? O Soares brincava, no Liverpool era o seguinte, era o Lucas dando o balão e eu tendo que correr atrás de 4 zagueiros e me virar sozinho para fazer gol. Ele faz 31 gols numa temporada. Aí ele vai pro Barcelona depois. E aí ele diz, no Barcelona foi diferente. Eu estava acostumado no Liverpool a jogar, entre aspas, sozinho no ataque, brigando com 4, 5 zagueiros. No Barcelona, se eu fosse muito para a direita, tinha o Neymar. Se eu fosse muito para a esquerda, tinha o Messi. Se eu recuasse um pouquinho, tinha o Xavi e o Iniesta. Então eu tive que aprender a jogar no meu quadrado ali dentro da área e saber que se precisasse um embate físico, eu já estava acostumado com isso na Inglaterra. Mas com a técnica, aqui eu tenho que me potencializar mais, porque o time é extremamente técnico, senão eu não vou jogar. E aí surge o trio MSN numa temporada eles fazendo mais de 100 gols, né? Só os 3, né? Michele, acho que queria colocar alguma coisa, Michele? Não, era dentro dessa situação dos lances que ele faz, que sejam chances de gol, né? Porque tu percebe assim, não tem ângulo, parece que são os lances preferidos dele, né? Quanto mais impossível, mais ele se sobressai. Mas o que eu queria destacar mesmo é que o Paulo lembrou do Cavani, mas a gente tem 2 exemplos do futebol brasileiro que, claro, não tem o tamanho do Soares, mas que também chegaram com uma moral gigante, né, para disputa do Campeonato Brasileiro, enfim, das nossas competições aqui, e que eles não renderam. E aí pode ser também uma questão deles e também uma questão de encaixe no clube e tudo mais, que é o Rames Rodrigues e o Alexandre Pato no São Paulo. Jogadores diferentes do Soares em grandeza, obviamente, como todos são no futebol brasileiro, mas que a gente pode colocar como exemplos de que o contexto não ajudou e que eles também, de certa forma, podem não ter ajudado para fazer com que eles jogassem o futebol esperado, né, pela qualidade deles. É verdade. Vamos fazer um break, primeira parada aqui no programa, a gente volta na sequência, 1 minutinho e a gente faz uma retrospectiva sobre as principais coisas que aconteceram do outro lado do estado, no Internacional. Teve muita coisa importante também, como falei logo na abertura do programa, uma mudança de rota para que as coisas acontecessem. Ainda assim, o Inter não conseguiu conquistar um título, segue na fila, mas com uma boa perspectiva para a próxima temporada. A gente vai entrar em detalhes nisso na sequência, no próximo bloco aqui no Cadeira Cativa. De volta com Cadeira Cativa aqui na tela da Ubra TV, para a gente falar mais agora sobre as questões do Internacional. Bruno, como tu avaliou esse ano do Inter com o Mano Menezes, que começou valorizado, um grupo que parecia que precisaria de detalhes para ter uma força e chegar firme nos grandes campeonatos do ano, mas teve que mudar tudo. Mudou preparação, mudou departamento de futebol, mudou treinador, mas terminou de uma forma positiva, né, Bruno? O Inter fez uma temporada de recalcular a rota várias vezes. Começou o ano com uma expectativa muito alta em relação ao trabalho que o Mano tinha feito ainda em 2022 e de certa forma, surpreendeu a baixa que o Inter teve em termos físicos, principalmente. Eu acho que foi onde mais pegou o Inter, assim, para que tenha começado mal a temporada. Claro, na minha avaliação, o trabalho do Mano não foi bom. Em 2023, em 2022 ele consegue fazer um bom trabalho, em 2022 ele consegue fazer um bom trabalho, em 2023 ele se perdeu, acho que não soube administrar bem o que ele tinha em material humano, mesmo que fosse o mesmo grupo da última temporada, e ele teve um problema físico que atrapalhou ele no grupo. O Inter não conseguia correr 45 minutos num jogo.
Terminava o primeiro tempo, o Inter saía para o intervalo babando na gravata. Uma coisa impressionante. Agora, também teve o detalhe de que em 2022 o Mano ele tinha uma competição para disputar. Em 2023 ele já teve que dividir a atenção. E aí acho que também acabou planejando mal a temporada. Acho que o Inter fez uma temporada mal pensada no começo do ano e aí teve que recalcular a rota, trouxe contratações para o meio da temporada e aí que o Inter foi engrenar. Só que aí teve que apostar todas as fichas na Libertadores e é muito arriscado fazer isso. Porque se você não ganha a competição que você aposta todas as fichas, o Campeonato Brasileiro ficou escanteado. O Inter teve que também buscar no final, na reta final, já depois de estar assim, perdido, de uma eliminação da forma que foi, doeu no clube. Claro, uma E frustração. Aí, uma né, frustração enorme. E aí que no início parece que baixou, ninguém acreditava muito, assim, mas aí tu Pois é. elimina o River. Tu ganha do Bolívar lá na Bolívia, que pouquíssimos ganharam. Tu joga bem contra o Fluminense no Rio. Pô, já muda totalmente o teu cenário, né? Vem para Porto Alegre com um resultado positivo do jogo do Fluminense e até a parte final do jogo tava passando de fase. Tava indo para a final. Tava ganhando de 1-0 com o jogo de empate no jogo de ida. E o Fluminense tocava a bola de forma improdutiva, assim. Parecia que o Inter ia classificar tranquilamente. E aí tem um detalhe, Bruno. O Fernando Diniz, ele coloca mais um atacante no time dele, coisa que a gente se acostumou a ver ele fazendo. Sim. Recua o André para jogar na zaga e joga com 4 atacantes para cima do Inter. O cenário perfeito para o Inter jogar na transição. Sim. Inter com bons jogadores para fazer transição de ataque. Ener Valencia, o próprio Wanderson, jogadores de velocidade. O Inter além de não conseguir encaixar um contra-ataque para matar o jogo, tem um apagão defensivo e em 6 minutos toma 2 gols. E vê a Libertadores ir para o espaço. Deu um espaço ali. É que eu acho que o que enganou o Cudê ali foi o fato do Fluminense estar tocando a bola improdutivamente, assim. Pode ser. E aí ele pensou, não, eu tô mais perto do segundo gol do que... Só que aí, meio que do nada, o Fluminense fez o gol. E assim, ó, até hoje eu lembro, assim, pra mim, eu acho até que é pouco comentado isso, mas me marcou muito, assim. O René não ter conseguido tirar aquela bola, cara. Eu acho Nossa, assim, eu fiquei impressionado com aquilo ali. Ele chega inteiro na bola. Né? Pá, meu Deus, eu não sei o que aconteceu, parece que ele bugou ali na hora, assim. Eu acho que ele não deveria ter se atirado na bola. Se ele chega correndo nela, Mais calma, sem né? se atirar, correndo, é mais fácil de tu dominar o teu corpo, porque tu tá correndo e tu tá com o equilíbrio dele. Quando tu te atira num lance assim, vídeo nós, que somos atletas, quando tu te atira na bola... Atletas de final de semana. Quando tu te atira, tu não tá dominando o teu corpo mais, né? Tu domina ali a ponta do teu pé, enfim, mas o restante que vai acontecer, tu não tem o domínio. Tu tá escorregando, tu tá deslizando num gramado. E sabe, Paulo? E aí eu acho que foi isso. Agora... Eu fico com a impressão que se o lance fosse na linha de fundo, o René dominava a bola e saía jogando. Parece que ele se assustou um pouco. Porque era o risco do gol, por óbvio, mas eu acho que ele podia ter chego mais inteiro na jogada. Agora, eu vejo que a classificação do Inter, ou no caso a eliminação na semifinal da Libertadores, ela passa pelo Eduardo Cudê. Eu acho que em 2 momentos ele abriu mão da principal virtude do Inter. Se na primeira parte nós falamos do Luis Soares, eu acho que a grande virtude do Inter é o Alan Patrick, porque ele jogou nessa temporada, mesmo quando o time do Mano Menezes estava desencaixado, tu ainda viu o Alan Patrick jogando bem. Depois que o Inter encaixou, o Alan Patrick sobressaiu. E no jogo no Rio de Janeiro, tá 2-1 para o Inter com um jogador a mais, o que quase ninguém conseguiu contra o Fluminense no Rio. Tu tem um jogador a mais, não tira o teu melhor jogador. Mantém. Ele tá pendurado, pode tomar um cartão e ficar fora da semifinal de volta. A gente não tá falando de um zagueiro ou de um volante. É só ele não reclamar, não só não reclamar boba que não vai levar o cartão. Na vida tem que correr riscos. Corre o risco de talvez perder o teu principal jogador pro jogo da volta, mas ganha no Rio de Janeiro. O jogo do Rio de Janeiro estava perfeito pro Inter ganhar. Ele começa estranho, começa parecendo que o Inter ia tomar um aperto, aí o Inter começa a jogar bem, aí quando o Inter melhora no jogo, ele toma o gol. Depois, ele consegue uma expulsão, o Ener Valencia consegue tirar um jogador do Fluminense do jogo, e o jogo volta pro Inter. O Inter empata logo na sequência, vai pro intervalo com empate, tanto que eu, sempre quando trabalho, a gente sente muito o ambiente, né? A gente que tá no estádio e tal, vai pro intervalo 1-1 com a torcida do Fluminense assustada. 1-1, jogador a menos e o Inter dominando o jogo. Abre o segundo tempo, o gol do Mercado é anulado, mas tu via que a qualquer momento o Inter ia fazer o segundo gol, porque o Inter estava dominando e faz. E aí quando faz o segundo gol e vai para a reta final do jogo, mantém teu melhor jogador, segura, ganha o jogo.
Aposta na tua vitória, não no ser o bom resultado, empatar fora, que de fato não seria ruim. Mas aposta na vitória, tem um jogador a mais e o Inter não consegue ganhar. Aí o jogo vem para Porto Alegre. O Inter está ganhando o jogo, 35 minutos do segundo tempo, ganhando o jogo. O Fluminense parecendo estar com essa posse improdutiva, só que aí faltou o Eduardo Cudê ter uma leitura melhor do jogo, que foi em momentos cruciais o Eduardo Cudê pecou nisso. Quando o Fluminense coloca o quarto atacante no jogo, o Inter tinha que ter botado mais um volante, trancado a linha de transição alta do Fluminense e obrigado o Fluminense a ficar com a bola de novo lá atrás. Já que vocês querem ficar com a bola aí atrás, fiquem. Mas não vai ter espaço para transição rápida, que é onde o Fernando Diniz mais ganha jogos, que é quando ele consegue estar segurando o time, segurando, e do nada ele dá uma estocada e uma transição rápida. E o Inter conseguiu perder a vaga dentro de casa, ganhando um jogo e tomar uma virada, com 2 transições rápidas, faltando 5, 6 minutos para terminar o jogo. Por quê? Porque faltou mais um volante para fechar esse caminho da transição rápida. Michele, como tu avaliou essa derrota? Porque foi o jogo mais importante do Inter na temporada, né? Bruno, eu penso de uma maneira um pouquinho diferente do Paulo e principalmente do Paulo, assim, porque... O Paulo é um retranqueiro, né? Não, cara, é que eu acho assim que às vezes o futebol ele passa muito no detalhe, assim, ele passa muito por detalhes e aí a gente começa, e é natural, eu acho, da nossa profissão, que tem como pauta muito analisar, cobrir, apurar, enfim, e nos mínimos detalhes, e eu sou muito a favor disso, acho que a gente tem que realmente pensar fora da caixa, e acho que o debate aqui está num nível muito bom nesse sentido. Mas, às vezes, o futebol ele é o detalhe, sabe? E eu acho que o que eliminou o Inter da Libertadores foi o detalhe. E eu justifico, o Alan Patrick no Rio, ele sai faltando 15 minutos para acabar o tempo normal do jogo. Então, assim, não é um grande prejuízo, né? Então, o Inter, ele teria condições de fazer um jogo, concluir o jogo de uma maneira um pouco melhor, mesmo sem o Alan Patrick. Eu penso muito dessa forma. O Inter já fez isso em outros momentos da temporada. O lance que o René não tira no estádio Beira-Rio, que é o lance do gol do Fluminense, que o Bruno falou que ele chegou mais inteiro, mas parece que bugou, enfim. É um lance que, cara, se tu pegar outros jogos do René, ele consegue tirar, sabe? Então ele não, se eu pedir para ele repetir aquilo ali, eu acho que ele não vai conseguir. E aí, para mim, tem o mais emblemático, que é o que o Bruno Oliveira falou ali de o Inter encaixar os contra-ataques. Pelo que eu me lembro, o Inter encaixou os contra-ataques. A questão é que o Valência não fez os gols que ele normalmente faz. O Valência é ruim por isso? Não. O Cudê é ruim por tirar o Alan Patrick? Não. Ou erraram por fazer isso? Na minha opinião, não. Eu acho que é muito mais uma questão de detalhe do jogo. Se eu pedir para o Valência ter 10 cenários com aquelas mesmas chances que ele teve, ele vai sair bem, ele vai conseguir fazer os gols. Então, assim, foi muito no detalhe, foi no específico, foi no detalhe do detalhe. E o Inter, na minha opinião, ele teve muito mais minutos de bom futebol do que o Fluminense. E acho que a final da Libertadores, digamos assim, ela foi aquele confronto. Porque é claro que a gente teve uma final muito, muito interessante também entre a proposta do Boca e a do Fluminense, mas o Inter teria vencido a competição, na minha opinião, se tivesse passado pelo Fluminense, e a coisa ficou muito pelos dedos, assim, ficou muito no detalhe do detalhe, num apagão de 6 minutos. Eu acho que é mais uma questão de lição da questão do se desligar no jogo, do que propriamente um erro do Cudê que custou a classificação, ou um erro do Valência. Eu não vejo tanto como essa coisa do culpado. Quando a eliminação ou a perda de um título, ela passa muito por um detalhe tão pequeno, eu não consigo apontar um culpado específico. Assim. É que assim, até quando tu ganha, tu comete erros. Né? Eu acho que é natural. Ainda mais no futebol, né? Quando perde, a gente dá ênfase maior aos erros. Eu concordo contigo com a questão do Alan Patrick. Assim, eu acho que ele errou em tirar o Alan Patrick lá. Mas assim, mesmo assim, o Inter foi o melhor 3 tempos do jogo. Sim, mesmo assim, o resultado de 2-2 foi positivo. O Valência perdeu gols que não poderia perder. Mas principalmente no Beira-Rio, né? Eu concordo e o com René a Michele. também entrega 2 gols lá. O René consegue participar dos 4 gols no Rio, né? Ele conseguiu participar dos 4 gols. Eu concordo com a Michele, eu acho que se o Inter na final seria campeão. Eu acho que o campeão saiu daquele lado ali. A gente meio que até o Palmeiras estava jogando mal naquele momento. Sim. A gente via assim na Libertadores.
E aí ficou no detalhe, como a Michelle falou. É que eu me peguei muito a essa questão, acho que foi uma coisa que e o Kudê fez um bom trabalho no Inter, acho que o trabalho do Eduardo Kudê no Inter foi bom. Dentro da expectativa que ele chegou, ele entregou praticamente quase 100% do que se esperava, que era a Libertadores, ele chegou muito perto e fez o Inter jogar bem. O Inter conseguiu terminar o ano jogando bem, mesmo que os jogos do Inter, entre aspas, não valessem tanta coisa a mais, em termos de tabela, mas o Inter conseguiu jogar bem. O Inter, por exemplo, também faz 75 minutos no Grenal, no Beira-Rio, que o Inter dá um nó no Grêmio. O Inter, parecia que o Inter ia golear o Grêmio a qualquer momento. Só que aí, eu falo dessa questão da tomada de decisão, que eu acho que o Eduardo Kudê poderia ter tomado uma tomada de decisão um pouco mais rápida em alguns momentos do jogo. Quanto no Beira-Rio, acho que ter fechado um pouquinho mais o time já no final do jogo. No Rio, não ter tirado o Alan Patrick. Que no Grenal, que é o jogo seguinte à eliminação em Porto Alegre, acontece algo muito parecido, mas lembrando que Grêmio e Fluminense jogam de formas diferentes, mas parecido no sentido de o Inter está ganhando o jogo e parece que o jogo começa a escorregar das mãos do Inter, que é quando o Soares deixa 3-2 o Grenal, ele prontamente bota mais um volante e tranca o Grêmio de novo. Eu acho que se ele tivesse feito isso 3, 4 dias antes, ele estaria na final da Libertadores. Eu acho que ali me pareceu, e é uma coisa que ele não é muito comum de fazer, mas ali me pareceu que ele sentiu que, devia ter feito isso quarta. E hoje eu não vou correr o risco de perder um jogo que eu estou ganhando de novo. Acho que ele falou, inclusive, sobre isso. E aí ele vai lá e faz. Depois do jogo. Me chamou muita atenção essa substituição no Grenal. Ele prontamente coloca o Rômulo logo na sequência do Grêmio deixar o jogo 3-2. E aí ele dá uma trancada no Grêmio de novo e o Inter se estabiliza e segura a vitória. E tem uma situação em relação ao trabalho do Kudê nessa temporada, principalmente nesses jogos contra o Fluminense, e na Libertadores no geral, mas a gente tem que pensar que o trabalho do Kudê, ele não completou quanto tempo? Eu acho que não deu 6 meses, eu acho. Deve ter completado 7 meses, talvez. Isso é importante falar, né? É muito Ele pouco. elimina o River Plate com 15 dias de trabalho. Com 15 dias. E em uma fase turbulenta, porque ele não venceu os jogos até o jogo que ele ganha do River. Ele foi copeiro demais ali, né? E já fazendo o Inter jogar de uma forma diferente. E as peças todas chegando há pouco tempo também, porque, vamos lá, o Mano Menezes sai com um jogo de Enervalência. O Kudê chega, tinha o quê? Mas o segundo já na sequência, não tinha muito tempo. Terceiro jogo do Valência. Sai o Mano, aí tem um jogo no meio do caminho, depois o Kudê, se eu não estou enganado. Mas é por aí. É por aí, porque o Mano sai pós Palmeiras, empate, e aí foi o segundo jogo do Valência, se não me engano. O primeiro ele colocou como ponta direita, no segundo ele estava começando a achar a posição do cara que estava contratado há 6 meses. Mano Menezes, isso é uma boa pauta, mas pode completar. Não, eu só ia dizer que aí ainda tinha o Arangues, que no início não conseguia completar 70 minutos por conta da defasagem física, que foi ao longo do tempo melhorando e também agregou qualidade ao Inter, então... Olha o mérito que o Eduardo, na entrevista coletiva do último jogo da temporada, ele fala, né? Que ali ele meio que, agora que vocês querem eu vou falar. Eu potencializei o goleiro, o Rocher chegou, não sei o quê. Eu potencializei o Alan Patrick, o Enervalência, eu cheguei aqui, era ponta, fiz ele fazer gols. Aí ele começa a falar de jogador por jogador. E aí, realmente, ele tem razão, ele potencializou muitos jogadores do Inter. E eu não acho ruim quando o treinador fala isso, sabe? Não, porque, é o trabalho dele. Porque não é um cara que tá sempre se autoelogiando. Mas às vezes tu precisa disso, porque senão tu só toma pancada, cara. Entendeu? É o trabalho dele. Então, às vezes tu tem que falar o óbvio, assim, que as pessoas às vezes não percebem, ou parte das pessoas. Porque ele chegou muito marcado como o técnico que deixou o Inter na mão quando o Inter estava sprintando para chegar num título brasileiro. Essa era a marca do Eduardo Kudê. Ele veio para apagar essa mensagem que ele tinha deixado no final. Que pegou mal. Ele veio para pagar uma dívida. Ele veio para pagar uma dívida. É verdade. Ele fala isso numa entrevista no Atlético Mineiro ainda, que ele tinha uma dívida com o torcedor do Inter e que ele tinha que voltar para pagar essa dívida. É verdade. E até nessa última coletiva, que eu considero muito boa, porque ele desabafa, né? Ele fala mais. E eu também concordo com o Bruno Soares. Eu acho que é bom quando isso acontece, porque o técnico também te dá uma abertura, ele explica as ideias dele. Eu acho que esse é o grande propósito da entrevista coletiva, sabe? É você ter um detalhamento maior do porquê que cada coisa foi pensada. E ele tem a oportunidade também de rebater algumas coisas, né, que foram faladas a respeito dele. De bipolaridade, de um aspecto que eu acho que até não deveria ser tratado, assim, né? Que para mim beira, se não é o desrespeito, beira o desrespeito com a pessoa Eduardo Kudê. Então ele tem a oportunidade de responder isso, e ele cita 2020, em que ele diz que foram prometidos reforços e que era 1 ou 2, se não me engano, que ele chega a citar.
e que não foram entregues esses reforços. E aí ele pensou na carreira dele. Eu, particularmente, tenho a mesma posição que eu tinha na época, que o profissional vai fazer o que é melhor para si, em determinado momento ele não ia dizer não para a Europa. Agora, eu entendo também que ele diz que tem uma dívida e tal, não sei se concordo que existe essa dívida, acho que é uma questão muito mais de pressão aqui, porque se criou a figura do Kudê traidor, o que é uma grande perseguição, né, que algumas pessoas da imprensa têm como hábito fazer, que eu discordo totalmente, mas de fato foi boa a vinda dele e ele conseguiu fazer um bom trabalho e na minha opinião, o grande mérito é entregar um Inter que, nas mãos dele, em 6 meses, 7 meses, teve muito mais boas atuações do que atuações ruins e que conseguiu trazer uma identidade de jogo pro time titular e também para os reservas, coisa que com o Mano Menezes aí era uniforme, não tinha nem no titular e nem nos reservas em 2023. O Inter dá um nó no Corinthians, dentro da arena do Corinthians, que o Inter nunca tinha ganho lá, né? E o Inter dá um nó. O Kudê é muito bom treinador, né? Bom E treinador. eu concordo com a Michele, é o caminho natural dos técnicos argentinos irem para a Europa, ele recebeu uma proposta, o Inter estava desorganizado, o cara vai aceitar a proposta. E a Michele fala de criar, ela usou a expressão, acho que foi ela usou uma expressão muito interessante agora. E aí, que era da saída do Kudê em 2020. E aí, o que mais agrava para a expressão que ela usou, que para mim foi perfeito, no momento, no cenário da narrativa, é que sai o Kudê como o cara que... Kudê traidor. Foi essa a expressão que ela usou. Sai o traidor e aí vem o Abel Braga, que é o maior cara quando se fala em posto de técnico do Inter, sim, e consegue fazer o Inter quase ser campeão. Então aí fica o cara que... E o Abel é um grande treinador, um grande treinador. Agora está mais nos bastidores do futebol, mas um grande treinador e provou isso de novo com aquela campanha no Inter. Mas é o cara, sai o traidor e chega o único cara possível de amar o Inter e fazer o que pode fazer com o Inter. E aí ainda fica mais esse dilema ainda em 2020. Com certeza. E aí tem um detalhe, né, Bruno, que eu acho que é importante colocar. Michele, desculpa. Perdão, Não, tem um delay e eu me atrapalhei. Sim. Sem problema. Não, só para colocar que o Paulo traz a figura do Abel Braga, né, que máximo respeito a ele, é um grande cara, um dos maiores ídolos da história do Inter. E aí a gente tem também um fechamento de ano do Inter, né, que é o uso dos ídolos do Inter em prol de uma pauta política, né. E quando eu falo política não é no sentido bom da palavra, né, de política, de brigar por interesses, de ter uma luta em benefício de um propósito, né, que seria o clube, que seria o Internacional. Mas de como fica ruim, né, quando você coloca um cara do tamanho do Abel, do tamanho do Dali, misturado com essa briga política do clube, né? E acho que o final de ano do Inter ele teve esse lado negativo, né, dessa mistura que eu não considero benéfica e que também representa uma quebra de receita, porque o Paulo falou ali de saída do Kudê tido como traidor e vinda do Abel como um cara que tem o carinho da torcida, que tem o amor da torcida colorada. O que foi interessante na época porque o Abel era técnico. Agora, no final do ano, o Abel e o D'Alessandro foram cotados para serem membros do departamento de futebol, diretores do Internacional. Mas a grande pergunta que eu faço, com todo respeito às duas figuras que eu admiro demais e que têm um legado muito importante para o futebol como técnico, como jogador, respectivamente, mas o que eles dois fizeram para que eles fossem cotados para essas posições? Então, acho que também tem uma quebra aí daquela história da receita. Jogou no Inter, foi ídolo do Inter, não, então ele pode se encaixar em qualquer coisa dentro do clube. Quando, na verdade, as coisas elas têm que ser mais bem pensadas, né? E eu acho que teria que ter um olhar mais atento para isso também. Mas acho que o torcedor... Mais profissionalismo, né? Mas acho que o sócio torcedor do Inter pensou isso, tá? Claro, a maioria, tanto pelo menos. Foi uma votação apertada, mas a maioria pensou nessa que no futebol não tem. Quando você coloca os ídolos junto, não tem como tirar a imagem do ídolo de alguma coisa. Cara, né? mas olha só, eu acho que essa eleição do Inter ela foi histórica. Sim. O candidato Roberto Melo, ele conseguiu uma façanha. Ele se agregou a Fernando Carvalho, Abel Braga, D'Alessandro e Arley. Delcir Sonda. E perdeu a eleição, e não perdeu a eleição para um cara que foi campeão. Ele perdeu a eleição para um cara que foi eliminado pro Vitória, pro Globo, pro América Mineiro, não ganhou nenhum título, nem gauchão. Ele perdeu a eleição, o que mostra, e aí eu acho muito positivo isso, dentro do que a Michele está falando, de que a maioria das pessoas estão ligadas na questão do profissionalismo.
E não simplesmente no pensamento na idolatria, mágico, na idolatria. Porque a idolatria ninguém vai tirar, ela vai estar lá. O D'Alessandro sempre que pisar no Beira-Rio vai ser ídolo do Mas Inter. pelo que ele fez como jogador. Pelo que ele fez como jogador. O Abel Braga, né? mesma coisa, vai ser ídolo do Inter pelo que fez como treinador. O Delcir Sonda sempre vai ser lembrado como o cara que sempre ajudou o Inter em investimentos, em tudo. O Yarley também, enfim. Mas tem momentos e momentos, né? E o torcedor do Inter viu que desejava a continuidade do trabalho que vinha sendo feito, que não ganhou títulos, é verdade, e por isso também foi criticado por não ganhar títulos, porque tem o peso de não ganhar, mas para o trabalho que falava de projeto, né? Falava de ideias do que pensava para o próximo ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. É um trabalho e o Alessandro Barcelos... Que explica. O presidente Alessandro Barcelos explicou de onde ele tiraria, de onde ele está tirando o dinheiro e de onde ele está fazendo investimento. E mais, ele é das lideranças de um movimento que o Inter apoia, que é a Liga Forte Futebol. E ele é uma das lideranças. Tu senta com o presidente Alessandro Barcelos, como todos nós sentamos dentro das nossas emissoras, e ele foi lá explicar o porquê que ele defendia a Liga Forte Futebol. Você entendia porque o Inter queria estar no movimento da Liga Forte Futebol. Sim. Porque ele foi a fundo. E aí também entra a responsabilidade dele agora, reeleito, né, o presidente Alessandro Barcelos, de conduzir esse projeto. Porque eu tenho muito esse pensamento. Se você não entrega títulos, você tem que entregar perspectiva de time, de investimento. Acho que o Barcelos, ele entrega isso ao torcedor colorado, à torcedora colorado. Mas também tem uma questão aí de responsabilidade pelos próximos 3 anos. Ele tem que demonstrar, e nas palavras eu vejo que ele demonstra, mas agora veremos também nas atitudes, se ele de fato aprendeu com alguns erros que foram cometidos no período desses 3 anos. Mas, repito, para mim ele ainda deixa uma perspectiva positiva com relação à montagem do time e também aos investimentos. Acho que também, eu falei de aprendizado da direção do Grêmio, acho que para o Inter também serviu, para o presidente Alessandro Barcelos, principalmente com a questão de treinadores em algum início de trabalho, e tanto que, por exemplo, o Mano Menezes demora a ser demitido do cargo, embora eu acho que teve momentos que o Inter poderia ter antecipado um pouco a demissão, porque o resultado não estava acontecendo. Principalmente depois do Grenal na Arena, que o Grêmio vence por 3-1, e aí dá aquela... O William Thomas não garante o Mano disse que garantiu, falou na coletiva, não, vem aqui então garante o trabalho. E aí quem cai é o William Thomas. Mas no final, o presidente Alessandro Barcelos pensou, faltam 6 meses da minha gestão, não sei se eu vou ser reeleito. Depois acabou sendo. Cara, eu tenho um técnico que eu gosto, eu vou apostar no que eu gosto. Se eu vou ganhar ou vou perder, eu vou ganhar ou perder pela minha convicção. Vou lá e vou trazer quem eu quero. Foi lá e trouxe o Eduardo Cudê. Ele apostou todas as fichas que ele tinha no trabalho do Cudê para a reta final da temporada. E se ele perdesse, vou perder com a minha convicção. Exatamente. O Cudê só não é o técnico do Inter desde o início porque não estava disponível. No primeiro momento que esteve disponível, ele contratou, né? E outra coisa... Exatamente. Sobre os erros, eu acho que é importante que ele... Quando ele contrata o Mikael e não dá certo, ele vai lá e devolve. Quando ele contrata o David e não dá certo, ele vai lá e empresta. Ele não fica apegado ao erro até provar que eu tô certo e aí gera todo um desgaste. Ele não é orgulhoso em relação ao erro. Exato. Então eu acho isso muito importante também. Ele viu a oportunidade de trazer o Ener Valencia, que foi uma atacada alta do Inter, foi lá e trouxe. Sim, e a questão do Roberto Melo também, ele não explicava como fazer as coisas, né? Vou contratar o Claudinho. Como, cara? O Inter tem dificuldade financeira, né? Outra coisa... A própria questão Abel Braga e D'Alessandro. Qual é o trabalho deles na última temporada que credencia eles a trabalharem na gestão do futebol do Inter? O Abel Braga foi dirigente do Vasco e o D'Alessandro foi dirigente do Cruzeiro. Os dois brigaram até as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro contra o rebaixamento. Claro. Num contexto diferente do contexto do Inter. Sim. Mas esses foram os trabalhos da última temporada. E até assim, eu não duvido que possam ser grandes dirigentes, como tu mesmo disse, são contextos diferentes em Cruzeiro e Vasco. Só que eu perguntei 2 vezes e com bom espaçamento para o candidato Roberto Melo, uma vez que ele foi lá na rádio, e no dia da eleição também ali no Gigantinho, o que de fato, na prática, fariam Abel e D'Alessandro. E eu ainda coloquei na pergunta. Eu sei que são ídolos, que são importantes na história, mas um como jogador e outro como treinador. Eu quero saber no departamento de futebol, o que vão fazer na prática. Em nenhuma das 2 situações soube dizer. E uma das respostas foi a seguinte, é até hilário responder isso, todo mundo sabe a importância deles. Não sabia o que eles iam fazer. Então eu acho que por esse comportamento acabou perdendo a eleição, né? Sim. Fora outras coisas, a questão do Sonda ali também, que o Barcelos falou que procurou o Sonda várias vezes e não teve resposta. Aí o próprio Sonda confirma, e aí o
o Melo meio que toca na perna dele, dando a impressão de que estaria dizendo, não fala isso. Cara, foi muito ruim o Roberto Melo na candidatura e perdeu de uma forma bem expressiva, né? A gente não acaba não dando muita opinião, assim, durante a eleição, não pode, né? Porque os jornalistas têm que fazer um trabalho isento. Mas depois que termina, a gente pode falar o que a gente pensa, né? Então, eu sinceramente acho que foi o melhor para o Inter. Acho que nas duas eleições recentes dos clubes, tanto na do Grêmio, lá no ano passado, e na do Inter esse ano, ganhou o melhor para o clube. O melhor para o clube. E eu gosto de muita gente que estava com o Roberto Melo. Eu acho que o Roberto Melo é que foi mal. Eu acho que escolheram uma figura que não ganharia eleição como não ganhou, mesmo com tanta coisa a favor. E é uma figura e tem que um também detalhe, né, Bruno? Desculpa interromper, mas vai lá. Do ponto de vista, assim, de... Quando tu cita, assim, eu gosto das pessoas que estavam com o presidente Alessandro Barcelos. Eu acho que dos dois lados tinha pessoas que queriam fazer o bem para o clube, à sua maneira, né, com a sua visão de gestão, né, o Roberto Melo com uma ideia que talvez, na minha avaliação, ela seja uma ideia que já passou, que hoje tu necessita de maiores explicações com relação a como fazer, de onde vem o dinheiro, quem vai estar contigo, o que cada um vai fazer, respostas que não ficaram muito claras durante a campanha por parte da Chapa 2, mas eu acho que tem um detalhe também importante que é o quanto que o clube e o Inter, acho que deu um exemplo nesse sentido de democracia, consegue revelar novos políticos, e políticos no bom sentido. O Vitor Grumber, por exemplo, que é o vice de patrimônio do Internacional, ele é uma figura que saiu maior dessas eleições, como uma liderança, como um cara que sabe se expressar e que sabe explicar os planos para o clube. E eu acho que esse é o grande mérito quando você tem uma democracia mais fortalecida, um processo de eleição mais fortalecido. O debate ele se eleva e você obriga os candidatos e as pessoas envolvidas na política a se fazerem entender mais e a estarem mais profissionalizadas e mais preparadas para os cargos que elas vão assumir. Então, acho que esse é um aspecto muito importante também e que a imprensa ajuda. Quanto maior for o nível do debate, mais bem preparados os dirigentes vão estar e aí eu acho que todo mundo acaba ganhando. Concordo plenamente. O Vitor Grumber é um cara que vem crescendo bastante, agora será vice-presidente de gestão do Inter. Sim. E eu não tenho dúvida alguma que ele vai ser presidente do Inter um dia, não tenho nenhuma dúvida disso. Eu só preciso fazer um break, Paulo, estou atrasadíssimo aqui. É 1 minuto e a gente já volta com mais Cadeira Cativa. De volta com Cadeira Cativa aqui na tela da Ubra TV. Paulo, você ia falar. Não, a gente estava falando da eleição, né? O Vitor Grumberg, eu acho que é um cara que talvez mais cresceu na gestão e agora vai ter um novo posto a partir de 2024, que é como vice-presidente. Mas o próprio Alessandro Barcelos, né, ele sai fortalecido porque quando ele é eleito na primeira eleição do Inter de 3 anos também, no cargo de triênio, o conselho era de maioria oposição. Ele consegue aos poucos reverter, tanto que o povo do clube, que é o principal movimento dentro do Conselho do Inter, deixa de lançar uma candidatura própria para apoiá-lo nessa eleição. E agora, com o resultado dos conselheiros que foram renovados, dos 150 da última eleição, ele tem mais situação do que oposição dentro, né? Claro que tudo isso ele tem que saber fazer para isso ser bom. E não bom só para ele de só ter gente para concordar com ele, mas bom de fazer os projetos que ele acha que são bons para o Inter andar. Isso é interessante, porque a oposição fiscalizando sempre vai ser importante. Mas ele saiu fortalecido, porque ele saiu com mais cadeira da situação do que de oposição, quando na primeira eleição dele foi o contrário. É verdade. Um outro assunto que a gente chegou a tocar aqui, que eu queria aprofundar um pouquinho, Bruno, pode ser começando contigo, Mano Menezes, né? Porque o trabalho dele não foi bom, mas o que eu quero tocar principalmente é na questão que ele saiu meio magoado e me parece que sem motivo para essa mágoa, né? O Mano, a gente viu ele em coletiva já trabalhando no Corinthians, dando letra no Inter, falando que tinha gente que estava pensando em classificar para a Libertadores e agora está atrás da gente na tabela. O Mano saiu de fato magoado do Inter. Só que o trabalho dele nesse começo de temporada até o meio do ano foi um trabalho ruim. O Inter teve, claro, percalço com a situação física dos jogadores, mas o Inter em campo era uma bagunça. E não tinha uma perspectiva de melhora com o trabalho do Mano. O Mano, ele perdeu a mão do time e não conseguiu mais ajustar a equipe. Ao contrário que ele fez em 2022. Ele pega um time, consegue ajustar e chega no vice-campeonato brasileiro. Claro, não chegou a disputar o título efetivamente em nenhum momento.
Mas o Inter tinha rendimento em campo. A pontuação foi de campeão. Sim. Foi a maior só pontuação da história do Inter. aí teve o Palmeiras disparando na liderança. E não O teve Palmeiras como buscar. fez algo totalmente fora da curva. Né? Só que eu não vejo motivo para o Mano ter saído magoado do Inter, porque o trabalho dele, de fato, foi ruim. E ele entendeu Ele ao longo ganhou da temporada. oportunidades, né? Ganhou oportunidades, ele Porque foi longe. Ele com é isso. eliminado, continua. É eliminado de Sim. novo, continua. Perde o Grenal, continua. Demitem todo mundo e ele fica. Então, assim, ele foi demitido quando não dava mais. Exatamente. E sinceramente, uma coisa que nunca ninguém vai ter certeza, né? É aquela pergunta. O Inter classificaria contra o River com o Mano? Não tem como ter certeza, só se acontecesse. Mas eu acho que não. Eu tenho uma tendência a achar que não também, Eu acho que pelo não. rendimento do Inter com o Mano. O rendimento do Inter em campo com o Mano, ele era fraco. O Inter foi um time perdido na temporada. Tinha dificuldade para fazer tudo dentro de campo, praticamente. E aí Impressionante. eu até entendo quando ele coloca assim, mas depois os reforços chegaram, daí eu não estava mais. E até já foi colocado aqui até pela Michelle a lembrança de que contra o Fluminense ele coloca o Valência de Ponta extrema direita. Tá, tudo bem, mas foi um jogo, ok, talvez depois ele fosse mudar, tá. Mas o principal ponto para mim é o seguinte, com o time que tinha, não dava para eliminar o Caxias no Campeonato Gaúcho. Não dava para eliminar o América Mineiro, cara, que foi rebaixado aí em último no Campeonato Brasileiro. Então, o Mano Menezes também, eu acho que ele tem que assumir um pouquinho os erros dele, né? Aí ficou dando letra, tem gente que sonhava com vaga e tá atrás da gente no campeonato. Cara, terminou atrás do Inter e perdeu pro Inter no confronto direto. Não precisa disso, né? O Mano Menezes é um bom treinador. Possivelmente um dia volte a trabalhar aqui no Rio Grande do Sul e não precisa se queimar, né, com a torcida. Mas de fato, assim, ele deu para notar na fala do Mano, né, principalmente lá no Corinthians, nas coletivas, que ele saiu de fato magoado. Saiu com esse sentimento, assim, de... Não sei se de injustiça com ele. Eu acho que ele pensou assim, eu defendi o presidente no início do ano de esperar as contratações. Pode ser alguma coisa coisa depois assim. ele me demitiu. Mas eu reforço, ele te demitiu depois de te dar várias oportunidades. Né? Não foi na primeira que ele te demitiu. Me pareceu que ficou meio claro, assim, tipo, o Mano não era demitido e aí ficava, não, ele tá aguentando o rojão, né? Tipo, nós sabíamos dos contratados, mas eles não chegavam e o Mano tá aguentando um rojão pro presidente. Só que depois, de inúmeras oportunidades, acabou trocando. E no fim, o Mano, quando ele é apresentado no Inter, ele faz uma frase que no fim é isso. Ele precisava do Inter e o Inter precisava dele. Naquele momento foi. E depois ele se recolocou no mercado, fez uma boa campanha com o Inter, principalmente em 2022, voltou a se falar no nome do Mano Menezes, voltou a estar em evidência. Então, tem muito o que falar do Inter, né? Até em seleção ele foi falado. Foi cotado para seleção. Mais isso também. Vamos fazer mais um break e a gente volta para o último bloco do Cadeira Cativa. De volta para o último bloco do Cadeira Cativa. Michele, você acabou não falando aí sobre o Mano Menezes. Vou aproveitar então, Bruno, mas assim, eu concordo muito com o que vocês falaram. Acho que faltou desempenho e faltaram também resultados, né? Quanto ao Caxias eu não cobro porque eu não costumo cobrar o Campeonato Gaúcho, mas o restante do ano do Inter foi bastante ruim, né? O restante do semestre. Inclusive, o Inter não vai para a Libertadores do ano que vem em função do desempenho ruim do time do Mano no primeiro semestre, né? Quando tinha um período de mais tranquilidade para criar gordura no Campeonato Brasileiro, como a exemplo do que fez o Fluminense, por exemplo, o Mano não fez isso com o Inter e deixou o Inter na mão, de certa forma, nesse sentido. Não foi legal, né, digamos assim, né? Agora, o Kudê também pro ano que vem, eu acho que tem tudo para dar certo, né? O ponto é qual o tamanho da cobrança, voltando ao que a gente falava de campeonato estadual, se ele não ganhar o estadual. Porque hoje eu vejo o Inter muito parecido com o que terminou ano passado, com uma boa perspectiva, de um treinador que chega no meio da temporada e dá certo, e de um Inter que é favorito no Gauchão, só que não ganhou ano passado. Será que ganha esse ano? E se não ganhar, vai ter pressão contra o trabalho dele? Não ganhou ano passado, não ganhou quando o Grêmio estava na série B, que talvez um dos piores times do Grêmio nos últimos anos. Eu vejo assim, eu acho que a pressão vai ter, conhecendo a imprensa e a torcida, como a gente conhece, e acho que, eu concordo com a Michele, que eu acho que o Gauchão ele não vale tanto, tá, para a dupla Grenal. Só que eu acho que para o Eduardo Kudê iniciar uma temporada no trabalho dele ser mais leve,
para o Inter seria importante ganhar o Gauchão, este Gauchão, pelo fato de não ganhar desde 2016. Então, porque daí tu já iniciaria o ano com a taça. Mesmo sendo a taça, que o Inter tem um monte lá, tem 45 delas. Mas daria uma acalmada no torcedor, na própria imprensa, porque voltou a ganhar. Porque senão, ao contrário, nós vamos estar falando aqui no próximo ano de novo, o Inter que abriu o ano com perspectiva e não conseguiu nem o Gauchão. É que aí tem duas coisas que eu quero colocar. Não que eu concorde, mas o contexto do Inter vai colocar uma pressão no Eduardo Cudê para ser campeão gaúcho. Sim. E tem outro detalhe. Se o Grêmio ganhar o Campeonato Gaúcho esse ano, o Grêmio é hepta. E aí o Grêmio se aproxima da marca do Internacional do octa. E isso vai gerar uma pressão para o próximo Campeonato Gaúcho já muito grande. Sim. Porque essas marcas, elas são esquecidas durante muito tempo. Só que aí se o rival aproxima da marca, volta tudo de novo. Por essa importância que dão pro campeonato. Exatamente, que a gente coloca aqui pela rivalidade Grenal. Não que eu concorde, tá? Eu acho também que o Campeonato Gaúcho ele tinha que ser revisto, tanto na fórmula de disputa quanto na importância que a gente coloca nele. Mas é assim que acontece aqui, né? Aliás, mudou a fórmula, né? Agora acho que ficou melhor pro interior, né? Mais chance. E até pra dupla, porque não precisa tocar o gás desde o início para classificar. Eu acho que ficou legal. Claro que vai ter uma data a mais, mas alguma data a mais também, né? Mas é isso. Obrigado, Michele. Grande abraço. Valeu, Bruno. Valeu, colegas. Um abraço. Valeu, Paulo. Obrigado. Valeu, obrigado, que agradeço. Valeu, Brunão. Obrigado. Valeu, Bruno. Até a próxima. Valeu. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Obrigado à produção do Cadeira Cativa. Bom final de semana a todos e feliz virada do ano, né? Para todo mundo. Seja uma virada de muita festa, junto com a família, com os amigos. Valeu.